Olá, tudo bem? Eu neste vídeo quero começar pedindo a vossa colaboração, dando desde já o seu like para não esquecer, partilhando nas redes sociais. Se não subscreveu o canal, subscreva e ajude-me a fazer crescer esse canal, fazer com que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Neste vídeo eu quero fazer um pouco o papel de, digamos assim, conselheiro do Lula e do Haddad naquilo que diz respeito àquilo que eu entendo que deveria ser a postura deles durante a campanha eleitoral e, sobretudo, nos debates. Em relação ao Lula, ele deveria se referir ao Flávio da seguinte maneira: você não deveria sequer estar a concorrer para a presidência da República. E nem digo que seja por os crimes que você cometeu, como da rachadinha. E tantos outros, as ligações com as milícias, nem tanto por isso. Mas porque a presidência do Brasil tem que ser um cargo ocupado por pessoas claramente patriotas, que saiba que, ao ser eleito, está a ser eleito para presidente da República Brasileira e não para lacaio de nenhuma outra nação. Você e sua família têm tido uma postura de lacaios do Estado americano, inclusivamente de forma claramente traidora da pátria, ao sugerir, por exemplo, que os Estados Unidos ataquem o Brasil. Um brasileiro, por mais que seja contrário ao regime do seu país, jamais poderá pedir para que uma nação estrangeira ataque o seu próprio país. Outra coisa, você é filho do anterior presidente que bateu continência para a bandeira de uma nação estrangeira. Ao fazer isso, ele se postou como vassalo dessa nação. Ou seja, nós estamos perante uma família de pessoas que se colocam não como presidentes de uma nação independente e digna, mas de uma nação que não passa de uma república das bananas dessa nação que adoraria ter esse papel de transformar o Brasil numa colónia. O Brasil já foi colónia até 1822, não é mais, e nenhum brasileiro que se preze, nenhum brasileiro que tenha amor à sua pátria pode desejar que esse passado volte. E vocês têm feito a campanha no sentido de fazer do Brasil vassalo de uma outra nação, fazer do Brasil, mais uma vez, colónia de uma nação estrangeira. Isso, por si só, não deveria qualificar sequer para candidato ao cargo de Presidente da República. Mas, mais do que isso, vocês são, essencialmente, covardes. Covardes porquê? Porque sempre que se fala em questões que têm a ver com negociações entre o Brasil e essa nação, vocês se colocam desde logo na posição de estar disponíveis a ceder a tudo. E ninguém que vai participar numa negociação pode se colocar dessa maneira. E alegar que, ao se posicionar dessa forma, isso vai, de alguma forma, satisfazer a outra nação, é exatamente o contrário. Porque se a nação percebe que você está na disposição de ceder a tudo, ela vai querer muito mais do que tudo que você vai querer lhe dar. Porque não vai ficar satisfeita com aquilo que você considera tudo. Ela vai querer muito mais. E você, que já se colocou numa posição de aceitar, é evidente que você vai fazer exatamente isso. Você vai ceder absolutamente a tudo. E tem mais uma prova de que vocês são essencialmente pessoas que não defendem o interesse nem do Brasil, nem dos brasileiros. Porque, por exemplo, quando vocês privatizaram a BR Distribuição, vocês fizeram isso pressionados pelo mercado, ou seja, mais uma vez se colocaram como capachos de alguém, nesse caso capachos do mercado. Qual foi o resultado disso? O resultado disso é que os brasileiros
hoje não têm segurança nenhuma em abastecer os seus carros em postos de gasolina, porque além de não saber se está a entrar a quantidade de combustível que eles pagam, nem sequer têm condições de saber se o combustível que ele está a pagar é aquele que está a entrar no depósito da sua viatura. E pode-se dizer, mas isso já acontecia no passado. Sim, mas no passado existia a opção de você ir a um posto, por exemplo, da BP, da BR Distribuição, em que você teria todas as garantias que aí estaria a abastecer com combustível certo, nas quantidades certas. Porque, evidentemente, ninguém iria achar credível que o funcionário que estivesse à frente do posto, sem ter nenhum proveito disso, fosse alterar a bomba para abastecer com combustível adulterado ou com quantidades inferiores àquela que o cliente estava a pagar. Portanto, havia ali uma garantia. Mas tem mais. Hoje é extremamente difícil controlar o preço dos combustíveis. Ainda que a Petrobras não aumente os preços, ou mais do que isso, até baixe os preços dos combustíveis à saída dos postos, o que ocorre, como não existe agora uma empresa que permite regular automaticamente o mercado, o que acontece é que hoje as pessoas estão a pagar os combustíveis mais caros do que deviam pagar. É certo que é muito mais barato que no tempo do Bolsonaro, mas ainda assim é mais caro do que deveria ser, dado o preço que o combustível sai das refinarias da Petrobras. Poderia falar também do exemplo de outros casos, como é o caso do oleoduto, que durante o governo Bolsonaro a Petrobras comprou para alugar a empresa que comprou e que ao fim de 3 ou 4 anos já tinham pago, só com o valor do aluguel, já tinha pago pelo oleoduto, de forma que a partir daí é tudo lucro. Poderia falar da Abreu Lima, da refinaria, que a Petrobras estava a construir e que vendeu a preço de banana, mas o essencial é que o povo brasileiro saiba que, ao votar no bolsonarismo, está a votar essencialmente em traidores da pátria, pessoas que vai colocar o Brasil na condição de vassalo, na condição de uma nação não independente, de uma nação que não tem sua própria soberania, ou seja, vai abdicar da soberania nacional, da independência nacional. Essencialmente um traidor à pátria, mas também um covarde. Por todos os motivos que eu já disse antes. Agora, um discurso semelhante poderia ser feito em relação ao Tarcísio de Freitas. E no caso do Tarcísio de Freitas, inclusivamente invocando o facto dele, como militar, ter a obrigação de honrar a farda que vestiu durante muitos anos. A farda, e penso que ele ainda é militar na reserva. E uma pessoa que se apresenta como um militar que tem como obrigação primeira defender a soberania nacional, se colocar como ele se colocou, dizendo que a postura do Lula na negociação com o Trump deveria ser no sentido de entrar logo cedendo qualquer coisa, e é evidente que, da mesma forma no discurso anterior, que se o Lula faz isso, é claro que o Trump não ia ficar satisfeito com o que quer que ele cedesse. Ia querer mais. E mais. Cada vez que ele cedesse, ia querer mais. E mais. Toda a gente sabe que é assim que funciona. E é evidente que o Tarcísio também sabe. Tanto sabe que ele não usou nenhum boné a dizer o Brasil primeiro. Não. Era o MAGA. É América primeiro. América grande outra vez. E não o Brasil grande outra vez, ou o Brasil grande sempre, ou o Brasil grande ponto. Não. Para ele, o importante é que a América seja grande outra vez. Inclusivamente, ele salda esse dia como um grande dia. O grande dia para ele era que a América se fosse outra vez grande, não o Brasil. O Brasil, para ele, pouco importa. Isso fica feio, extremamente feio dele como militar.
ainda por cima, um comandante de alta patente, penso que ele era general, e não só isso, ele se coloca na posição de covarde também. Porque a partir do momento que ele diz expressamente que se estivesse no lugar do Lula, iria para negociação com o Trump, desde já oferecendo algo que o Trump nem sequer pediu, porque ele diz dar ao Trump qualquer coisa, qualquer vitória. Ou seja, não era preciso sequer o Trump pedir. Ele iria logo para uma negociação, se colocando, prostrando de joelhos, com a corda no pescoço, dizendo: eu estou aqui para oferecer a você aquilo que você quiser. Basicamente é aquilo que ele diz. Ninguém vai por uma negociação séria, em que, sobretudo, o que está em causa é a soberania nacional, são os interesses nacionais, dizendo desde logo que está na total disposição de ceder a tudo que o líder da nação, que vai para lá, evidentemente, defender os interesses da nação deles e não do Brasil, está disposto a pedir. E, portanto, a partir do momento que ele se coloca nessa postura, ele basicamente está, também ele, a entregar o Brasil. Isto é uma postura tipicamente bolsonarista. E se, por um lado, é pena que o povo brasileiro, uma massa tão significativa de brasileiros, não se dê conta que é disso que se trata, e que ao votar no bolsonarismo está a abdicar do Brasil como uma nação independente, digna e respeitada a nível internacional, isso pode-se justificar por um nível de instrução baixo, pouca compreensão de como as coisas funcionam, e essas pessoas são perdoáveis, porque elas não têm culpa, até certa medida, porque muitas delas optaram por não aprofundar as coisas. Elas têm a opção de aprofundar. Acredito que muitas delas não têm, talvez, tempo, porque elas trabalham tanto que não têm tempo. E aí faz, inclusivamente, outra coisa, que elas estejam dispostas a aceitar tudo aquilo que lhes dizem, em que, inclusivamente, elas têm que trabalhar até a exaustão. Sim, os bolsonaristas, muitos deles estão a votar a favor de pessoas que, uma vez na Assembleia, dizem abertamente, muitos deles acredito que não têm ouvido isso, mas se procurar na internet vão encontrar deputados bolsonaristas a dizer que o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão. Deputados que são contrários a toda e qualquer medida de apoio social da classe trabalhadora, ao mesmo tempo que não abdica de tudo aquilo, todas as benesses que eles se atribuem a eles mesmos. Além, eles ganham incomparavelmente acima da média da renda do trabalhador brasileiro. Quem dera que a renda do trabalhador brasileiro se aproximasse dos valores do que ganha um deputado ou um senador, e praticamente não precisam pôr a mão no bolso para nada. Eles são contrários à Bolsa Família, são contrários à farmácia popular, são contrários ao Vale Gás, são contrários a tudo que beneficia o trabalhador. No entanto, não abdicam de auxílio moradia, auxílio transportes, inclusive transporte de avião, viajar inclusivamente em aviões da FAB. Eles não abdicam, como esse deputado, por exemplo, que diz que o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão, de subsidiar que lhe arranjem a boca toda e gaste mais de 100 mil reais a colocar uma dentadura nova, um sistema. Eu não sei, mas se for tratar os dentes. E agora, se ele é contra, e ele foi um dos que votou contra ao Vale Gás, eu pergunto, ele votaria a favor de uma política que desse a todo o trabalhador brasileiro o mesmo que ele teve quando usou um direito que os deputados atribuem-se a eles próprios, porque não é o eleitor que atribui a eles esses direitos. Não, eles, uma vez eleito, eles atribuem a eles próprios direitos, como, por exemplo, de pegar no seu salário e praticamente não precisar de usá-lo. Porquê? Porque tudo é subsidiado. Eles ganham para tudo. Eles ganham isso para além de todas aquelas cotas. E não satisfeitos, como todos sabem, muitos deles, sobretudo os mais moralistas, sobretudo o centrão e a extrema-direita, não têm nenhum pudor de botar a mão em tudo que podem botar.
Não vamos nos esquecer, por exemplo, do Sóstenes Cavalcanti, que se apresenta como um moralista, exemplo da moral, quer se apresentar como um exemplo da ética, e, no entanto, é apanhado em casa com 470 mil reais e justifica aquilo como esqueceu de colocar no banco. Bom, se ele esqueceu de colocar no banco 750 mil reais, quantos milhões ele não se esqueceu de colocar? Porque alguém que acha que 750 mil pode guardar em casa durante uma boa temporada e ficar ali mais ou menos que esquecido, evidentemente deve ter muito mais em que ele não se esqueceu e colocou em algum lugar, em algum banco, a render alguma coisa, alguma instituição financeira. Porque, não sei se vocês estão a entender o meu ponto de vista, porque se ele considera normal ele ter 470 mil reais esquecidos dentro de casa, evidentemente que esses 750 mil não é todo o dinheiro que ele tem. Alguém que se esquece de 470 mil é porque tem muitos milhões, no qual esses 470 dá até para se esquecer que existe. Basicamente é isto. E, portanto, o meu conselho ao Lula, como na qualidade de candidato à presidência da República, e ao Haddad, na qualidade de candidato ao governo de São Paulo, é que coloque ao brasileiro a seguinte situação. Vocês querem, na presidência da República ou na presidência do Estado de São Paulo, alguém que defenda os interesses do seu Estado, do seu país, ou alguém que defenda os interesses de uma potência estrangeira e que quer voltar a colocar o Brasil na condição em que ele se encontrava até o início do século XIX, que era a condição de uma colónia de uma potência estrangeira. Porque se vocês querem um governador do Brasil em vez de um presidente da República, daquele que seria um Estado norte-americano, então quem está na eleição errada sou eu, porque estou-me aqui a candidatar à presidência de um país independente, de um país soberano e de um país que respeita as outras nações, mas que, sobretudo, se faz respeitar não só como presidente, mas que, ao fazer-se respeitar como presidente, faz respeitar o seu próprio país. É um presidente que se irá apresentar em todos os fóruns internacionais e internamente de cabeça erguida como uma nação que encara as outras nações com altivez e não como um mero lacaio. Basicamente, é dessa forma que tanto o Haddad quanto o Lula deverá fazer. Assim como em relação aos outros lacaios que se apresentam igualmente como candidatos, quer a governadores de estados, quer como senadores, quer como deputados, enfim, a todos os cargos políticos, além de todos aqueles que se apresentam como representantes do bolsonarismo, são basicamente candidatos a lacaio de uma potência estrangeira. Este vídeo era para falar sobre isto. Espero que você pegue neste vídeo, ouça atentamente, entregue a muitos dos seus amigos, sobretudo aqueles mais bolsonaristas, para assistir, partilhe nas redes sociais, porque é extremamente importante que o brasileiro saiba desde já, e eu vou voltar a este tema futuramente, até as eleições, porque é possível incutir na cabeça do brasileiro que ao votar no bolsonarismo não está a votar apenas num adversário do Lula, está a votar num vendilhão da pátria, alguém que está a colocar a pátria à venda. E certamente, se você é patriota de verdade, não é patriota da boca para fora, como são os líderes do bolsonarismo, porque aqueles que defendem o bolsonarismo, sem ter a noção disso, desses, a única coisa que eu consigo sentir é pena. Agora, dos outros, dos que defendem realmente isso, eu para esses não defendo menos que a prisão. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.